galera, tudo bem? Hoje nós vamos calcular das expressões numéricas, né? Então nós tivemos na aula passada que construir a expressão algébrica, né? Então, por exemplo, acompanhem por favor aí na página 418. Retome a expressão do exercício 6 da seção em casa, que permite calcular o perímetro de um retângulo qualquer de dimensões x e y. Dimensões é o comprimento e a largura, ou melhor, a base e a altura do retângulo. No exercício 6, que aí eu resolvi apresentar ele para vocês, porque nós estamos distantes, né? Nesse momento era o momento de abrir a apostila, exercício 6, então eu resolvi apresentá-lo novamente. Ele diz assim, ó, o perímetro, que é a soma dos lados de um retângulo, pode ser representado pela expressão perímetro é igual a 2x mais 2y. Então, analisem comigo. No enunciado diz que as dimensões do retângulo x e y. Então, se a base é x, de um lado é x, do outro lado é x também. Se a altura é y, de um lado é y, do outro lado é y também. Então, se eu vou somar, eu tenho 2x, que eu vou somar com 2y, em que o x e o y são as medidas dos seus lados. Letra A. Justifique a validade dessa expressão. Aí eu escrevi assim, ó. Os lados paralelos de um retângulo são congruentes. Por isso, temos dois lados que medem x e dois lados que medem y. Letra B. Usando essa expressão, determine o perímetro de um retângulo cujas dimensões x e y são, respectivamente, 2,5 e 3,4. Então, vamos na interpretação. Ele diz que o valor de x é respectivo ao primeiro valor, que é 2,5. O valor de y é respectivo ao segundo valor, que é 3,4. Então, o que eu devo fazer? Substituir o x por 2,5 e o y por 3,4. Então, analisem aí a resolução. Ó. 2 vezes o 2,5, porque ali não eram 2x, 2 vezes 2,5. Mais 2 vezes 3,4. Ali não eram 2y, então 2 vezes o 3,4. Na segunda situação, o primeiro valor corresponde a x, então vou substituir o x por 7, 2 vezes 7. O segundo valor é o y, então vou substituir o y por 4,5, 2 vezes o 4,5. E assim, na sequência, o terceiro eu tenho x que vale 6 e o y que vale 3,6. Então, eu resolvi apresentar isso para vocês porque o primeiro parágrafo dizia assim: retome a expressão do exercício 6. Agora vamos lá. Note que essa expressão é adequada para todos os retângulos possíveis, representados pelos valores x e y. Assim como as dimensões variam, então as medidas de base e de altura variam de um retângulo para o outro, dizemos que as letras x e y são variáveis. É claro que só conseguimos calcular o valor do perímetro se os valores de x e y forem conhecidos. Para isso, basta substituir as letras correspondentes na expressão. Então, eu quero calcular o valor numérico. Eu vou substituir a letra por um número e fazer a continha. Dada a expressão algébrica, se você substituir as letras da parte literal por números, ela se transforma numa expressão numérica. E ao calcular seu valor, estará calculando o valor numérico da expressão algébrica. É óbvio, eu peguei a letra, substituí por um número, virou uma expressão numérica. Quando a parte literal, ou seja, a letra de uma expressão, possuir mais de uma variável, lembra que a letra vai variando?
dependendo do tamanho do retângulo, a base vai ser uma, a altura vai ser outra. Basta substituir cada letra pelo valor que lhe é atribuído. Ao obter uma expressão numérica, basta aplicar as regras de cálculo já conhecidas para calcular o seu valor. Ou seja, na expressão numérica, se tem parênteses, resolve primeiro parênteses. Entre as operações, primeiro é sempre raiz e potenciação, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Exemplo: o valor numérico da expressão 3a ao quadrado b menos 2ab ao quadrado, para a igual a 2 e b igual a menos 1. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês que no lugar da letra A, eu vou colocar agora o número 2. No lugar da letra B, eu vou colocar o número menos 1. Outro detalhe que já aprendemos nas aulas passadas: entre o número e a letra, quando não tem sinal, é vezes. Então, observem o que aconteceu. Era 3a ao quadrado b. Ficou 3 vezes 2 ao quadrado vezes o menos 1. Era menos 2ab ao quadrado. Então, eu vou escrever menos 2 vezes o 2 vezes o menos 1 ao quadrado. Beleza? Eu vou resolver as potências, depois as multiplicações e, por fim, adição e subtração. Fácil, só substituir a letra pelo número e assim encontrei o valor numérico. Vamos lá, vamos continuar juntos aí, o exercício 2, da página 418, ele dá uma expressão algébrica, 2m ao quadrado menos 5m mais 3, e ele pede num primeiro momento para substituir o m por 2. Eu substituí, deu 1. No segundo, pede para substituir o m por 5. Eu substituí, deu 28. Perceberam a nomenclatura, que é uma variável? Na letra B, qual o desafio que o autor propõe aqui para vocês? Ele colocou agora o valor da incógnita um número negativo. Então, o que eu oriento vocês? Escreva dentro do parênteses. Porque no caso ali, ó, a ao cubo, então menos 3 está ao cubo, menos também está ao cubo. Aí tá assim, ó, 2 vezes o a ao quadrado. Então, se você não colocar o parênteses, você acaba se perdendo. E a letra C é uma fração, tá? Na potência, o 2 elevado ao cubo e o 3 elevado ao cubo. O 2 elevado ao quadrado e 3 ao quadrado. Depois eu tive ali 2 vezes 4 nonos. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes o 4, 8. Depois eu tenho uma conta de menos e uma de mais. Mínimo múltiplo comum. Certo, galera? Letra C. Qual que é o desafio? O número negativo. E a fração. Ó, na letra C e o item 2 aí, onde está II, eu já especifiquei para vocês o mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque quando eu percebi que estava assim, ó, 3 que foi ao quadrado virou 9. Depois o 3 que foi ao cubo virou 27. Na multiplicação de frações, o de cima vezes o de cima. 1 vezes o 2 é 2 e 9 vezes 5 é 45. Quando eu olhei para isso, que ficou o número no denominador, 45, 27, 25, eu falei, eles não têm dificuldade. Então, eu fui e mostrei que o mínimo múltiplo comum é 675. Beleza, galera? Olha, então agora só treinando. Como vocês perceberam, você vai substituir a letra por um número, vai fazer a continha, tá ok? Então, está aí, página 424, exercício 2 e 3. Boa sorte, uma ótima semana para todos nós. Um beijo a todos.